a nossa carta. Então, os irmãos sabem, eu sempre estou frisando ao começo, que a carta de Paulo aos Filipenses, ela tem como tema principal alegria e contentamento em meio às lutas da vida. Alegria, contentamento em meio às lutas da vida. William Hendricks diz que são 4 as premissas dessa carta, e John MacArthur concorda com ele, que é confiança, alegria, contentamento e esperança, né? Agora, a alegria, ela permeia a carta aos Filipenses do começo ao fim. E para outros, a maioria deles, eles denominam a carta de Paulo aos Filipenses como a carta da alegria, a carta da alegria. Então, vamos entender isso pouco a pouco, de acordo com que vamos estudando esta maravilhosa carta que é a palavra de Deus. O tema de hoje, irmãos, está aí. Vivendo na perspectiva de Deus. Vivendo na perspectiva de Deus, né? Então, existe 2 formas de se viver. Na perspectiva, 3 formas. Vamos lá, vamos falar 3 formas, porque fica mais fácil. Na perspectiva de Deus, na perspectiva do mundo e na perspectiva do diabo. Por que eu separei o mundo do diabo, né? Porque tem aqueles que falam que é de Deus, mas vivem de forma mundana, né? Não querem comprometimento com a igreja, não querem comprometimento com as coisas de Deus. E existe aqueles que se entregaram totalmente ao diabo, que se declaram filhos do diabo, que se declaram filhos, né, e querem adorar, são aqueles que são entregues totalmente à maldade, ao satanismo, né? Então, por isso que eu fiz a questão de separar, tá? Então, vivendo na perspectiva de Deus, né? Eu creio que todos nós buscamos viver cada vez mais nessa perspectiva de Deus. Então, hoje nós vamos tratar sobre isso, tá? Então, vamos lá para o nosso plano de aula. Vamos fazer uma breve introdução, né, ao que vamos tratar hoje. Depois vamos olhar para o passado com discernimento. Depois vamos olhar para o presente com alegria. Então, o material que eu tenho usado para apoio, o material que eu tenho estudado, são esses materiais aí. Eu tenho estudado esse material do William Hendricks, tenho estudado esse aqui de Filipenses, tá? De Ralph. Esse de João Calvino, ele é mais perguntas e respostas, mas é bom para tirar algumas dúvidas. E esse aqui de F.F. Bruce. Mas o básico mesmo que eu tenho usado, né, toda a forma e o básico é o do Hernandes Dias Lopes, sabendo que os comentários do Hernandes Dias Lopes é uma pesquisa de vários outros comentários, né? Então, se você pegar os comentários, você vai ver lá vários outros comentários que ele usa, né, no comentário dele. Então, é uma grande coxa de retalho que ele colocou num lugar só. Então, te dá uma base melhor, tá bom? Então, esse nós temos usado aí para trabalhar com a igreja, né? Vendo que é uma forma bem didática e bem simples, né, esses comentários do Hernandes Dias Lopes, ao contrário dos outros que é bem teológico e de forma que é mais carregada teologicamente. Mas, então, a minha opção pelos comentários do Hernandes Dias Lopes. Então, irmãos, vamos ler o texto bíblico, tá? Filipenses capítulo 1, versos 12 a 18. Filipenses capítulo 1, dos versos 12 a 18. Está na sua tela, você pode acompanhar pela tela, mas se você preferir abrir a sua Bíblia, você pode abrir a sua Bíblia, porque tem alguns que gostam, tá? Manuseando mesmo, pegando ali na Bíblia, manuseando, tá bom? Não tem problema. Alguns irmãos espelham a aula na TV, né? Então bota na sala, espelha, então está assistindo do sofá, ali espelhadinho. Outros estão assistindo do quarto, através do celular ou da TV. Então, tenha esse momento com Deus, para aprender da palavra de Deus, da forma que você sentir no coração e da forma que Deus está te dando a oportunidade. Mas
se atenta bem ao que Deus vai falar ao seu coração nesta manhã, tá bom? Então vamos à leitura da palavra de Deus. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Aleluias. Aí, tá vendo, irmãos? É a carta da alegria. Paulo se regozijando até mesmo quando os outros estão usando até a palavra para tentar trazer tribulação para ele. Muita coisa para aprender, irmãos. Muita coisa para aprender hoje. Vamos lá. Introdução, irmãos. Nós vamos trabalhar, então, aqui a introdução, né? A nossa liberdade e o Evangelho. O que nós podemos falar sobre a nossa liberdade e o Evangelho, né, irmãos? Então, é importante vermos, irmãos, e notarmos que vivemos na perspectiva de Deus, quando nós sabemos que o Evangelho é mais importante que a nossa liberdade. Que esse Evangelho é mais importante que a nossa liberdade, e vemos isso através do que lemos hoje de Paulo, né? Porque Paulo, irmãos, está preso, mas sabemos que o Evangelho está livre. O Evangelho é mais importante do que o obreiro. A divulgação do Evangelho é mais importante que a vida do obreiro. Paulo foca sua atenção, irmãos, não em si, mas na proclamação do Evangelho. E todo esse parágrafo, irmãos, gira em torno não de Paulo, nem de suas cadeias, nem de seus críticos, mas o seu texto que ele escreveu gira em torno do Evangelho. Então, irmãos, o Evangelho aqui é o oxigênio que Paulo respira e que nós também, como cristãos, deveríamos respirar. Então, irmãos, não importa as circunstâncias, conquanto que o Evangelho seja anunciado. O Evangelho precisa ser anunciado em qualquer circunstância. Ele precisa ser falado, o amor de Deus precisa ser falado às pessoas. As pessoas precisam saber de um Deus que se importa com elas, de um Deus que se importa com as dores delas, de um Deus que está cuidando mesmo apesar de uma pandemia que foi algo proveniente da maldade humana. E Deus está cuidando mesmo diante dessas circunstâncias. Porque a maldade humana não pode frear a ação de Deus. A maldade humana não freia a ação da bondade e misericórdia de Deus. Então, irmãos, não importa se o obreiro vive ou se o obreiro morre. Contanto, irmãos, que Cristo seja engrandecido na vida do obreiro. Tanto na vida do obreiro quanto na morte do obreiro, irmãos. Mas queremos ver também, irmãos, nessa pequena introdução, um presente para a humanidade. Qual que é o presente para a humanidade? Então, irmãos, se vivemos nessa perspectiva de Deus, quando nós sabemos que o Evangelho é o maior presente de Deus para a humanidade, então fica claro para nós, irmãos, que o grande presente para nós
é o Evangelho. É essa verdade que nos liberta, que nos santifica, que nos dá esperança, que tira o nosso medo, que aumenta a nossa fé, porque temos a certeza do amor e da bondade de Deus em Cristo Jesus. Em Cristo somos salvos, em Cristo nós viveremos e vivemos e temos esperança da vida eterna. Não há nada mais que possa roubar a nossa verdadeira alegria. As condições não têm poder sobre nós. Então, irmãos, nós estamos certos de que nem a vida, nem a morte, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem alturas, nos separarão do amor de Deus. Oh, glória, aleluia. Né, irmãos, vamos lá. Então, irmãos, o Evangelho é a proclamação da palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela é inspirada. A palavra de Deus, ela foi soprada no coração do homem. Ela foi direcionada no coração do homem para que ele viesse escrever. A palavra de Deus, ela é inerrante, ela não contém erros. A palavra de Deus, que ela é inspirada por Deus, ela é inerrante, como Deus não erra. A palavra de Deus também, irmãos, ela é infalível. A Bíblia, a palavra de Deus é infalível, ela não falha. Não tem falhas, porque Deus, o nosso Deus que a inspirou, não tem falhas. Mas também, irmãos, a palavra de Deus ela é suficiente. Suficiente. Deus nos deu aquilo que é suficiente. Assim como Deus é suficiente para mim e para você, a sua palavra é suficiente. Nós não precisamos procurar fora aquilo que nós temos em abundância. Nós não precisamos. Se nós entendermos e crermos e buscarmos apenas na palavra de Deus, veremos que a palavra é suficiente. Eu não preciso de palavra de homens, de profetas, eu não preciso de palavra de gurus, de coaching e de outras coisas mais, porque a Bíblia é suficiente. A palavra de Deus é suficiente. E nós precisamos crer na suficiência da palavra de Deus, tá bom? Porque na palavra de Deus não há erros. Pois o amor de Deus, o amor do autor da palavra, ele não pode falhar, porque Deus não é falho. Não há necessidade de acrescentar mais nada a essa palavra, irmãos, pois ela é suficiente. Ela é totalmente suficiente. Eu lembro de uma história do missionário Ronaldo Lindório, né? Ele traduziu a Bíblia para vários dialetos indígenas, e ele foi missionário em meio aos indígenas, e ele relata de uma mulher concomba, né, de uma etnia concomba, né, indígena, em Gana, na África, que após passar uma semana, irmãos, aprendendo da palavra de Deus na igreja, lá de Cone, ela retornou à sua aldeia. Uma semana aprendendo a palavra de Deus, ela retornou à sua aldeia. Depois de 3 dias, irmãos, 3 dias de viagem, a pé, essa mulher esqueceu um versículo aprendido. Então, ela retornou para decorar novamente aquele versículo pequeno que ela tinha esquecido. Né? Então, ela retornou 3 dias de viagem para poder decorar novamente um versículo de um texto que ela havia decorado entre vários. Então, a história conta que quando o missionário Ronaldo Lindório falou para ela que não precisava ter feito tamanho sacrifício, né, de viajar 3 dias para decorar apenas um versículo da Bíblia, olha o que aquela mulher respondeu para o pastor Ronaldo Lindório. A palavra de Deus é muito importante para se perder pelo caminho. A palavra de Deus é muito importante para se perder pelo caminho. E o pastor Ronaldo Lindório ficou muito impressionado com aquela resposta. E irmãos, quanto da palavra de Deus em nossas vidas tem se perdido pelo caminho. O quanto da palavra de Deus nós temos valorizado, irmãos. Quanto de tempo da nossa vida nós dedicamos à leitura da Bíblia, ao meditar na palavra de Deus, ao estudar a palavra de Deus. Será que a palavra de Deus ela faz parte do meu maior interesse? Do meu maior interesse é a palavra de Deus ou são outras coisas? Tá bom, irmãos? Mas vamos lá, vamos seguir aqui.
Então, nós vamos trabalhar agora o tema, né? O primeiro tópico do nosso estudo bíblico, e eu quero ser bem mais rápido, porque o pastor Daniel, logo após a minha aula, começa a aula do pastor Daniel. E o nosso primeiro tópico é olhando para o passado com discernimento. O que é isso, irmãos? O que é olhar para o passado com discernimento? Vamos ler o texto bíblico. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Né? Quero ainda, irmãos, cientificar-vos que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. O meu sonho, irmãos, é comprar uma mesa digitalizadora que vem com a canetinha, porque quando eu estiver passando, eu gostaria de estar sublinhando, né? Seria tão importante isso. Mas eu vou adquirir, em nome do Senhor Jesus, para estar fazendo uma aula mais interativa com vocês, essas mesas digitalizadoras. Então, se você perceber, irmãos, olha aqui, que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Então, ele está olhando para o passado com discernimento. Né? Vamos entender isso melhor, irmãos? Deixa eu colocar aqui. Primeiro, a gente vê que Paulo, irmãos, ele está fugindo da autopiedade, irmãos. Paulo estava preso, algemado, Paulo estava impedido de viajar, Paulo estava impedido de visitar as igrejas, de abrir novos campos. Então, irmãos, ao escrever a igreja de Filipos, ele enfatiza os seus sofrimentos, mas enfatiza muito mais, irmãos, o progresso do Evangelho. A palavra para Paulo é mais importante do que o obreiro, irmão. O vaso de barro é menos importante do que o conteúdo precioso que esse vaso tem dentro dele. O que importa, irmãos, não é o bem-estar do obreiro, mas o avanço do Evangelho. Isso que Paulo fala, embora preso, embora limitado, né, estou contente porque o Evangelho está aí atingindo a todos. Né? E eu paro para pensar, né, que nas circunstâncias que nós estamos vivendo, que cada um que nós estamos vivendo, né, será que nós estamos contentes, né, de que o Evangelho está atingindo? Será que eu tenho usado as minhas redes sociais, as minhas figurinhas prediletas de passar para os irmãos ali no WhatsApp, são figurinhas que falam do Evangelho, que falam do amor de Deus, né? Então, devemos pensar, né, aquilo que mais compartilhamos, né? Embora alguns fiquem muito enjoados, né? Não, só faz isso. Não, continua. Vai pegar a pessoa no momento que aquela palavra, aquela figurinha evangélica, aquele texto, aquela pregação que você compartilhou, vai falar o coração dela. Tá bom, irmãos? Mas vamos lá. Lendo o passado pela ótica de Deus. Como assim, irmão? Lendo o passado pela ótica de Deus. Olha que interessante, né, que a gente vai ver aqui de Paulo. Como que ele via o passado pela ótica de Deus, né? Paulo, irmãos, ele não acreditava em casualidade nem no determinismo. É bem claro isso nas cartas de Paulo. Então, irmãos, ele sabia que a mão soberana da providência de Deus o guiava em seu destino. E os seus sofrimentos estavam incluídos no plano eterno para o cumprimento de propósitos elevados, irmãos. Olha que interessante a gente ter a consciência que Paulo teve, que todas as coisas fazem parte de um propósito eterno de Deus. Ele não, irmãos, considerou os seus sofrimentos meramente como perseguição dos homens. Não. Paulo foi certamente perseguido, Paulo foi odiado, Paulo foi caluniado, açoitado, enclausurado, mas jamais viu seus adversários como agentes autônomos nessa sua empreitada. Ele sempre olhou para os acontecimentos na perspectiva da soberania e do propósito divino, irmãos. Ele não considerou os seus sofrimentos como expressão da fúria de Satanás, como muitos fazem hoje, que tudo é culpa do diabo. Tudo é culpa do diabo. Se a pessoa tropeça,
bate o dedão na quina da mesa, na quina do... É culpa de Satanás. Esse diabo é canseira. Sabemos, irmãos, que embora Satanás tenha intentado contra Paulo, ele jamais considerou como agente de seus sofrimentos. De forma alguma, irmãos. Quem estava no comando de sua agenda não era o diabo, mas sim Deus. Quem está no comando da sua agenda, meu irmão? Quem está no comando da sua vida? Devemos crer inteiramente, 100%, quem está no comando da nossa agenda é Deus. Quem está no comando da nossa agenda é Deus. Ao ano passado eu recebi uma mensagem de uma pessoa muito querida, muito amada mesmo, que ela estava fazendo um exercício físico e teve um problema na perna, e por causa desse problema a vida dela parou. Eu acho que foi antes da pandemia isso, foi antes da pandemia. Ela não podia mais trabalhar, tinha que ficar em casa, e aí eu escrevi para ela na mensagem: estou orando por você, mas às vezes Deus nos para. Deus nos para. Isso eu ouvi de um amigo meu que já falecido, pastor Sivaldo, quando eu tinha fortes infecções de garganta, e eu tinha que parar minha vida por causa dessas infecções, e eu ficava muito chateado, porque eu preocupado com as coisas do seminário, com a venda de colchão, e eu tendo que estar de cama, e ele falou: Camilo, aproveita esse momento, porque é Deus que te parou, porque Ele quer falar com você. No meio da sua agitação toda, você não estava ouvindo Deus. E é isso que nós precisamos, irmãos. Certos problemas, de enfermidades, circunstâncias vêm na nossa vida para Deus falar: olha, preciso falar com você. E Deus usa as enfermidades, momento que nós precisamos estar de repouso, descansando, para conectar mais com Deus, para ajustar algumas coisas que estava começando a desviar do caminho certo, né? E perceber circunstâncias que não percebemos quando estamos entregues a um ativismo, a uma vida exacerbada de atividades, né? Então devemos prestar bastante atenção. Então nós vemos as coisas sobre a ótica de Deus, o passado sobre a ótica de Deus, o presente também, né? Nós percebemos aqui. Mas também nós precisamos ver o propósito de Deus nos acontecimentos do passado, né? Olhar para o passado, irmãos, e ver o propósito divino em tudo o que aconteceu. Tudo que aconteceu na sua vida, há um propósito divino. A gente não pode pegar nada no nosso passado e falar: isso aqui não foi de Deus. Não podemos. O que aconteceu com Paulo, irmãos, contribuiu para o progresso do Evangelho. Quais foram os fatos que estão, irmãos, incluídos nesse acontecimento? Podemos fazer uma viagem rumo ao passado na trajetória desse apóstolo, como um bandeirante, irmãos, do cristianismo. Voltando ao passado aqui, alguns pontos são importantíssimos a gente falar e lembrar da vida de Paulo, né? Primeiro, quando ele foi perseguido em Damasco, né? Paulo foi perseguido em Damasco. Após converter-se ali na capital da Síria, Paulo, irmãos, ele anunciou Jesus nessa cidade, lá de Damasco. Dali, depois ele foi para a região da Arábia, onde ele ficou cerca de 3 anos, irmãos, fazendo uma reciclagem em sua teologia, né? Depois, Paulo voltou a Damasco novamente. E agora não apenas prega, mas ele demonstra, irmãos, meticulosamente que Jesus é o Cristo. Então, em vez de ser acolhido, irmãos, lá em Damasco, por estar levando as boas novas da salvação, a alegria da salvação, Paulo, ele é perseguido. Ele precisa fugir da cidade para salvar a sua vida. Essa perseguição deve ter sido um duro golpe para Paulo, né? Paulo estava todo feliz, todo empolgado, todo alegre, com uma mudança radical na sua vida.
E quando ele anuncia sobre essa grande alegria da sua vida, ele é apedrejado, ele é castigado. Então, irmãos, nós vemos que esse duro golpe que Paulo sofreu lá em Damasco não o abateu. Mas também nós vemos que Paulo, em segundo lugar, irmãos, ele foi rejeitado em Jerusalém. Ele foi rejeitado em Jerusalém. Quando ele chegou a Jerusalém, lá na igreja mãe, os apóstolos do Senhor Jesus Cristo não confiaram nele. Então Paulo, irmão, sentiu a dor de ser rejeitado. A aceitação era uma necessidade básica na vida humana. Sempre foi e é, e até agora é. Quanto nos sentimos mal, irmãos, quando somos rejeitados. Rejeitados na comunidade da igreja, dos irmãos, quando nós somos rejeitados na família. Que sentimento ruim. Porque a aceitação é uma necessidade básica de todos nós. Ninguém pode viver, irmãos, saudavelmente, com saúde emocional, física, mental, se não formos alvos do amor. Porque nós não somos uma ilha para vivermos sozinhos, irmãos. Foi aí, então, nós vemos e lembramos que apareceu Barnabé na vida de Paulo. O filho da consolação, onde Paulo foi abraçado, Paulo foi valorizado, por Barnabé. E Barnabé o integrou na vida da igreja. Como é bom e como é importante a gente chegar numa comunidade nova e ter irmãos como Barnabé, né? Ter Barnabé, eu acho que toda igreja tem um Barnabé que nos abraça, que nos valoriza e nos ajuda a integrar na igreja, no meio dos irmãos, né? Graças a Deus pelos Barnabés, né, em nossas vidas, né? Quem é o seu Barnabé? Quem foi o seu Barnabé, né? Olha que interessante, né? O filho da consolação. Olha que Barnabé foi importante no começo da vida de Paulo, né? Então, irmãos, Paulo também ele foi dispensado do campo pelo próprio Deus. Então, assim, no apogeu da sua empolgação, ali no auge do seu trabalho, Deus mesmo apareceu a ele em sonhos e o dispensa da obra, irmãos. Antes que, pastor, você está doido? Onde está isso? Eu nunca li isso na Bíblia, não. Está lá em Atos 22, 17 a 21. Atos 22, 17 a 21. Eu não vou ler o texto, irmãos, você pode ler depois, porque se eu pegar para ler, a gente não vai se atentar aqui dentro do tempo que nós temos, tá bom? Então, Atos 22, 17 a 21. Então, Deus o manda arrumar as malas e sair de Jerusalém. Paulo não entende e discute com Deus, você percebe aí no texto. Então, para ele, Deus estava cometendo um erro estratégico, tirando-o de cena. Deus, porém, não muda o seu ato para com Paulo. É Paulo quem precisa mudar-se, irmão. Às vezes nós queremos a mesma coisa, às vezes a gente quer que Deus muda ao nosso favor. E às vezes é nós que precisamos mudar. É você que precisa mudar. E às vezes nós queremos que Deus mude. Deus sabe o que é melhor para a sua vida. Deus sabe o que é melhor para a sua casa, para a sua família. Então, irmãos, diz o texto sagrado lá em Atos 9:31, que quando Paulo arrumou as malas e foi embora, a igreja passou a ter paz e a crescer. Esse foi um doloroso golpe no orgulho desse homem. Olha que interessante. Olha que interessante. Ouvir a voz de Deus, ouvir o discernimento de Deus, né? Quando eu era adolescente, eu sempre fui muito católico, né? Então, até os meus 11 anos, quase 12 anos de idade, eu era tão firme na igreja católica que sempre fui coroinha. Então, sempre fui ali. Minha vida era viver ali na casa, ali no meio dos padres, na igreja de São Sebastião. E eu lembro, depois da morte do Frei Romualdo, os irmãos sabem disso, ali na igreja de São Sebastião, né? Eu me converti. Deus me trouxe para o Evangelho, né? E eu lembro que conversando com um amigo meu que
que ficou, era eu e ele, né? Eu e o João Batista eram sempre os coroinhas da missa ali das 8. E às vezes das 7 também. Às vezes nós ficávamos em 2 missas, até 3 missas como coroinha. Então ele falava para mim assim, Camilo, Orlíquio, né, na verdade, Orlíquio, você tem que dar fruta onde você foi plantado. Como assim? Você sai da igreja, agora vai para outra igreja de crente. Né? E olhar para essa circunstância agora que nós estamos lidando, nós vemos que é Deus quem nos tira, nós temos que ter discernimento. Né? Às vezes pessoas entram e pessoas saem da igreja. E às vezes quando pessoas saem, a gente quer colocar a culpa em tantas coisas, né? Uma família sai da igreja, a gente quer culpar o pastor, quer culpar o presbítero, ou o diácono, um irmão tal. E às vezes não, a gente olhando nessa perspectiva, irmãos, a gente vê que Deus que tira e Deus que coloca a gente na igreja. Né? As situações são apenas coisas que Deus usa como instrumento para que Ele venha mudar os vasos de lugar. Olha que interessante isso. Que perspectiva gostosa, né? Saber que se nós estamos numa igreja, irmãos saíram, irmãos entraram, foi Deus que trouxe e Deus que tirou. Porque Deus faz as coisas certas na hora certa. Olhando dentro dessa perspectiva do que aconteceu na vida de Paulo, irmãos. Olha que interessante, que maravilhoso saber disso, né? Mas sabemos que Paulo também foi colocado na sombra de outro líder. Paulo, convocado por Barnabé, irmãos, para estar em Antioquia da Síria, ele reinicia o seu ministério. Depois de 1 ano de intenso trabalho nessa igreja, o Espírito Santo disse para ele, né? Separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que tenho chamado. Olha que interessante, irmãos. Então, observe que os escolhidos não são Saulo e Barnabé, mas Barnabé e Saulo, o Paulo. Você já sabe, né, irmãos, que Saulo é o nome hebraico, né, de Paulo. E Paulo é o nome gentílico. Paulo, então, quando ele foi ser o apóstolo no mundo gentílico, quando ele foi pregar, ele deixou de usar o nome hebraico e passou a usar o nome gentílico, que é Paulo, o nome grego. Tá bom? Então, ele apenas, para ser mais aceito no mundo gentílico, ele usou o seu nome gentílico. Você, irmãos, na verdade, quando a gente, antes de eu falar sobre isso, ao olhar para a vida de Paulo, nós percebemos que Paulo, ele vivia em prol da palavra de Deus, em propagar a palavra de Deus, tá bom? Mas, irmãos, Paulo também ele foi apedrejado, arrastado como morto na cidade de Listra. Isso nós percebemos lá em Atos 14, verso 19. Então Paulo estava fazendo a obra de Deus, no tempo de Deus, dentro da agenda de Deus, e mesmo assim ele foi apedrejado. Contudo, irmãos, ele não ficou amargurado. E nem se decepcionou com Deus, com o ministério. Ao contrário, ele prosseguiu fazendo a obra com alegria, irmãos. Prosseguiu fazendo a obra com alegria. Eu já passei tanta coisa na minha vida. Eu lembro de um grupo de evangelização que nós tínhamos na Assembleia de Deus de madrugada. A gente saía para pegar pessoas drogadas, para orar, para trazer a palavra de Deus. E a gente orava muito no monte, ali no Morro da Capoava. E a gente ia em 2 variantinhas, né? O grupo começou numa variante azul, né? Com um pouquinho jovens. Depois chegou um novo convertido, tinha uma variante branca. Aí era a variante azul, aí a variante branca. E depois foi crescendo. Esse grupo aí eu tinha meus 14 para 15 anos, isso, né? E a gente passava ali até as madrugadas orando no monte. E uma vez a gente viu uma pessoa de cima do monte, lá embaixo a gente ouviu uma pessoa gritando por ajuda, numa daquelas chacrinhas. Na época nem existia o bairro Itamaraty ainda, né? Nem era loteado o bairro Itamaraty, era tudo chácara. E eu lembro do motorista dessa variante branca, chamou alguns dos irmãos que estavam lá entre a gente, dos jovens, fomos lá dar socorro para essa pessoa. E eu sei que ele entrou por um caminho errado, por trás do Morro da Capoava, e o seu carro estragou, quebrou por baixo numa pedra.
Aí ele ficou chateado. Não, vou fazer a obra de Deus, ajudar Deus. Olha o que acontece com o meu carro. Né? E ele ficou assim, um bom tempo sem aproximar da gente, sem fazer a obra, porque ele estava chateado com Deus. Ele foi fazer a obra de Deus e Deus estragou o carro dele. Né? Olha que interessante. Quando a gente olha nessa perspectiva que aconteceu com Paulo, Paulo não ficou chateado com Deus, não se decepcionou com Deus. Pelo contrário, ele foi fortalecido mais ainda para continuar. Para continuar. Né? Então, quantas pessoas querem de fato culpar a Deus pelos seus momentos difíceis, pelos seus dissabores, em vez de usar os seus momentos difíceis, seus dissabores, para crescer na graça, no conhecimento de Deus, para se fortalecer em Deus. Tá, irmãos? Então, se olharmos para a vida de Paulo, nós vamos ter muitos motivos e mais motivos para louvar e agradecer a Deus, irmãos. Para louvar e agradecer a Deus. Então, ao olharmos, então, não temos motivo para... Deus é soberano de qualquer forma, irmãos. Deus é soberano. Então, irmãos, não podemos nos entregar à autopiedade, né? Sermos assim, ninguém tem pena de mim, coitadinho que eu sou, eu estou fazendo a obra de Deus e estou sofrendo, misericórdia, né? Essa autopiedade não faz parte da vida cristã, porque a gente tem que olhar para o passado, irmãos, na ótica de Deus. Nós temos que olhar para tudo aquilo que aconteceu no passado como Deus nos formando, como Deus nos amadurecendo, Deus nos transformando para ficarmos melhores, né? E aí a gente consegue ver um propósito divino em todos os acontecimentos de nossa vida, tanto do passado quanto do presente. Aí a gente consegue ver esse propósito de Deus. Mas também, irmãos, vamos lá. Já vendo as oportunidades e as dificuldades, eu falei isso, né? Quando a gente consegue olhar as dificuldades e perceber nas dificuldades oportunidades para crescimento. E cada dificuldade que Paulo teve, ele cresceu. Estava preso, ele pregou para a guarda pretoriana. Né? Estava preso com Silas no tronco, estava louvando e cantando, o carcereiro foi liberto e salvo. Então a gente vê isso na vida de Paulo o tempo todo, irmãos, o tempo todo. Né? Eu não posso, nas dificuldades, me entregar. Né? Eu não posso, nas dificuldades, né, e dizer, eu não dou conta mais. Não. Deus sempre tem algo para nós em todos os momentos da nossa vida. Tá bom? Vamos lá. Então, irmãos, vamos lá. Então vamos lá. Olhando para o presente com alegria. Então, Paulo fez da prisão uma oportunidade. Deixa eu ver se está certo isso aqui, irmãos. Tá certo. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Vamos do verso 13, irmãos, ao verso 18, a gente vê isso. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Olha que interessante. Preso, né, ele falou de Cristo. E a maioria dos irmãos, a prisão dele estimulou, né? A maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Olha os benefícios, irmãos. Vendo na dificuldade oportunidades. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Então ele vê que tudo aquilo que aconteceu, que estava acontecendo, era para, de fato, era uma oportunidade que Deus estava dando. E Paulo fez da prisão uma oportunidade. Paulo fez, né? William Wisby, Orrin Wisby, diz que o mesmo Deus que usou o bordão de Moisés, os jarros de Gideão, a funda de Davi, usou as cadeias de Paulo, irmãos.
Os romanos sequer suspeitavam de que as correntes que colocavam nos punhos do apóstolo Paulo o libertariam, em vez de prendê-lo, irmão. Em lugar de se queixar das suas cadeias, Paulo consagrou-as a Deus e pediu que as usasse para o avanço pioneiro do Evangelho. Essa deve ser a sua oração. Essa deve ser a minha oração nos momentos difíceis, de conturbados, né? Para que Deus nos use nos momentos difíceis. Para que Deus nos use no momento de pandemia, de Covid-19, da enfermidade. Porque Deus é o Senhor da obra e também dos obreiros, irmãos. Ele abre as portas para a pregação e usa acontecimentos que atingem os obreiros como instrumentos para ampliar os horizontes da evangelização. Porque, irmãos, Paulo estava preso, mas ele pôde alcançar grupos que jamais alcançaria em liberdade, como a guarda pretoriana e todos os da elite de Roma. Então, as cadeias de Paulo abriram as portas para o evangelho. Os homens podem prender você, irmãos, mas não o evangelho. Paulo não é malfeitor social, nem preso político, mas um embaixador de Cristo em cadeias, assim como ele se autodenomina. Sua prisão é uma tribuna, suas algemas são megafones de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Paulo não pensava no seu sofrimento, mas em como o seu sofrimento poderia contribuir para o progresso do evangelho, irmãos. A perseguição jamais obstruiu o evangelho nem impediu o crescimento da igreja. A igreja sempre cresceu mais em tempos de perseguição do que em tempos de bonança, irmãos. Porque a palavra de Deus diz que quem semeia com lágrimas, com alegria recolhe os feixes. A igreja primitiva avançou com mais força na era dos mártires do que nos tempos áureos da riqueza, irmãos. Os maiores avivamentos da igreja aconteceram em tempos de dor e perseguição. O avivamento coreano aconteceu nos anos de mais dolorosos da perseguição e do martírio, irmãos. A igreja chinesa cresceu explosivamente nos anos mais dramáticos da perseguição de Mao Tse-tung. A prisão de Paulo abriu espaço para a evangelização em Roma, irmãos. A quem Paulo alcançou por causa das suas cadeias, irmãos? Olha, ele alcançou a guarda pretoriana, irmãos. Quem era a guarda pretoriana? A guarda pretoriana era a guarda de elite do imperador. Ele alcançou todos os demais membros do palácio. Além dos soldados da guarda pretoriana, Paulo também evangelizou as demais pessoas que viviam no pretório. Mas Paulo também deu bom testemunho em meio às dificuldades, irmãos. Sabe? Em meio às lutas, de sabores, dificuldades, precisamos dar bom testemunho. Eu lembro daquela velha história, daquela acidente de trânsito entre duas pessoas, dois veículos. Os dois ali se bateram, aí, de forma que os dois saem do carro e começam a brigar, e brigar e xingar, e brigar e xingar. Aí passa alguém na rua, depois de tanta xingatória e briga, e fala para um deles: paz, Senhor, irmão. Aí ele vira: paz, Senhor, irmão. Aí o outro vira para ele e fala assim: uai, mas você é crente? Sou. Uai, então paz, Senhor, irmão. Eu também sou. É nas horas de adversidades, que nós precisamos também dar testemunho. Em todos os momentos precisamos dar testemunho. Mas precisamos também dar testemunho nesses momentos de que somos de alto estresse, de ira, e precisamos dar testemunho o tempo todo, irmãos. Então, quando Paulo entrou em Roma, irmãos, não era um prisioneiro entrando, era o evangelho entrando na capital do império, irmãos. Então, o instrumento da mensagem estava algemado, mas o conteúdo da mensagem, irmãos, estava livre. Às vezes, na pandemia, somos isolados em casa, mas o evangelho está livre. E nós temos aí as redes sociais, nós temos aí vários meios para propagação desse evangelho.
Porque o fato, irmãos, de Paulo estar em cadeias, né, o levou a maioria dos crentes de Roma. E esses crentes de Roma teve um despertamento espiritual e um engajamento no trabalho da pregação, irmãos. Isso foi bem claro, tá? Então, irmãos, está aí o texto bíblico. Paulo também guardou o coração em meio às críticas. Olhem que interessante. Percebe-se que nós somos criticados o tempo todo. Principalmente os líderes da igreja. É criticado o tempo todo. E Paulo faz, né, ele faz dos seus críticos, né, uma transição, né, para que ele possa agir com graça e bondade. Paulo, ele de fato, irmãos, a intenção e as melhores motivações da vida de Paulo não era derrotar os seus críticos, mas era pregar o evangelho. Ele não condena a substância da pregação dos seus críticos, mas ele diz que seja por qual motivo estejam pregando, o importa é que Cristo esteja sendo pregado, né? A triste observação do Paulo refere-se aos motivos por que pregam a Cristo, né? Então, assim, o que é triste é porque eles não pregam a Cristo por amor, né, por aquilo que Cristo fez, mas por tantos outros motivos que são errados. Então, irmãos, vemos aqui que Paulo, mesmo sendo criticado e sendo atribulado por seus críticos, ele desenvolve em meio às críticas. Ele vê a ação de Deus por meio de seus críticos. Tá bom, irmão? Seja por inveja, seja por qualquer coisa, né? Por porfia, como ele fala, por discórdia, né? Pela falta de sinceridade, a palavra de Deus é pregada e precisa ser pregada, né? Então a gente vai ter as dificuldades na vida da gente, na pregação do evangelho. Pessoas vão te condenar, olha aí, viveu a vida torta a vida toda e está pregando. Outros vão querer pregar porque você prega. Que bom. Só que vai estar pregando por causa errada, né? Mas que preguem, que você seja, de fato, essa testemunha da pregação, né? Então, Paulo, ele aqui não está construindo um reino pessoal, irmãos. Paulo, ele não está lutando para a exaltação do seu nome. Então, o que lhe interessa é a divulgação do evangelho, irmãos. Por isso ele se alegra, pois esses pregadores egoístas estão com motivação errada, mas estão pregando o evangelho. O foco do apóstolo está no conteúdo do evangelho, irmãos, e não na motivação dos pregadores. Sua atenção não está nas pessoas que lhe fazem mal ou bem, mas no evangelho que avança. William Buckler, ele diz que Paulo não alimentava ciúmes ou ressentimentos pessoais. Não alimentava. Se Jesus Cristo era pregado, não lhe importava quem receberia o crédito, a honra e o prestígio. Então, irmãos, o que nós fazemos é para a glória de Deus. O que nós, pastores e líderes, fazemos é para a glória de Deus. Que toda honra, que toda glória, que todo prestígio, que todo louvor seja dado a Deus. O que eu faço na Quarta Igreja Presbiteriana é para a honra e louvor de Deus, para a glória de Deus. O que o pastor Daniel faz não é para a minha honra, para a minha glória, mesmo sendo meu pastor auxiliar, né? Ele faz para a honra, para a glória e louvor a Deus. E assim o pastor Hacem, cada líder da igreja, seja SAF, o MP, UPA, o PH, Junta Diaconal, fazemos para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, eu gostaria de terminar lendo a conclusão, né? A conclusão que eu vou colocar aqui, o que estamos fazendo dos nossos sofrimentos, né? Um lamento ou oportunidades? O que fazemos das dificuldades da vida? Um lamento ou oportunidades? Tem um texto que eu gostava de ler muito para a Cássia, quando ela tinha câncer, foi aquele texto que John Piper escreveu quando descobriu que estava com câncer, né? Não desperdice seu câncer. Se você puder ler esse texto, não desperdice seu câncer. Eu até refiz um texto em cima desse texto de John Piper, não desperdice as oportunidades, né? E ele vai explicar lá nesse texto, não desperdice seu câncer, John Piper. Então, mas eu vou ler aqui para a gente terminar, para começar a aula do pastor Daniel. Irmãos, Paulo aproveitou a prisão para escrever
cartas que se tornaram imortais. Certamente o que mais contribuiu para o progresso do Evangelho foram essas cartas que Paulo escreveu da prisão. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. As cartas da prisão, tá bom, irmãos? Essas cartas ainda são luzeiros a brilhar. Elas têm sido instrumento para levar milhões de pessoas a Cristo e edificar o povo de Deus ao longo dos séculos. Ó, glória a Deus, irmãos. Então, irmãos, até a próxima.